não engravidasse, era dada a carta de divórcio. Agora o apóstolo nos ensina diferente. Ele ensina assim: primeiro, sujeitai-vos uns aos outros por temor a Cristo. Isso quer dizer o seguinte: eu me sujeito ao meu marido, o meu marido se sujeita a mim por amor a Cristo. Aí depois Ariovaldo Ramos me explicou muito sobre esse texto. Ele disse assim: Nayá, nós vamos começar a ver as funções da mulher, as funções do marido. A função da mulher é reconhecer a liderança do marido na sua casa. Aqui a gente precisa lembrar de um detalhe. A liderança do marido na sua casa, liderança do homem. Todos os homens? Não. Eu preciso reconhecer a liderança do meu marido. E a liderança do pastor, e a liderança do meu irmão, e a liderança de outro homem. Aí a liderança do pastor na igreja, a liderança do outro homem na sua casa. Na minha casa, a liderança espiritual é do meu marido Cícero. É isso que o apóstolo está nos ensinando. Então eu preciso reconhecer. Por que eu reconheço essa liderança do Cícero? Porque ele tem intimidade, ele tem relacionamento com o Senhor. E como a Lília leu, lá para frente diz que o marido ele precisa amar a sua esposa e, se preciso for, morrer por essa esposa. Essa é a função do homem em relação à mulher. O homem ele compreende que, como Cristo se sacrificou pela igreja, o homem, o marido, precisa se sacrificar por essa mulher. E o que é pregado? É pregado assim: mulher, se submeta a seu marido, porque ele é o cabeça e você fica quieta. Mais ou menos assim, infelizmente, que é falado. Ariovaldo Ramos, no último encontro da Ordem dos Pastores Batistas, na cidade de Santos, no dia 30 de julho de 2009, deu uma sugestão para os pastores. Ele disse assim: pastores, talvez seria bom nós começarmos a falarmos mais sobre a submissão masculina. Um pastor levantou e falou assim: mas pastor, será que se nós começarmos a falar isso, as mulheres batistas não vão querer ser pastoras? Aí Ariovaldo Ramos, com toda a paciência e calma do mundo, disse assim: talvez, meus irmãos, talvez. Mas a questão é, a palavra de Deus diz que a mulher precisa se sujeitar ao marido, o marido precisa se sujeitar à mulher por amor a Cristo. A ênfase aqui é a sujeição mútua. E no 18, do versos 18 até o 20, ele diz como que nós vamos fazer isso. E lá aponta assim: primeiro, que nós precisamos nos encher do Espírito Santo, que nós precisamos falar com salmos e com cânticos. Como que é falar com salmos e com cânticos? Ariovaldo Ramos também me ensinou. Ele disse assim: Nayá, falar com salmos e com cânticos é falar assim: olha, Vanessa, um exemplo: Vanessa, apesar da luta que você enfrenta, o Senhor é contigo. Eu vou fazer uma oração por você. Olha, Lília, apesar da dificuldade que você está enfrentando, das perseguições na igreja, o Senhor está alegre porque você está fazendo a obra dele. Falar através de cânticos e salmos é isso. E o que nós vemos não é bem assim. Nós vemos mulheres vivendo a violência religiosa por essas más interpretações bíblicas, infelizmente. Ainda porque o pessoal tem uma visão muito distorcida do que é ser líder. Exato. O pessoal acha que ser líder é você mandar os outros obedecerem. Que eu sou líder, eu mando, você obedece. Sendo que liderança não é nada disso, né? Líder deveria ouvir os seus liderados e buscar soluções, enfim, outras funções que... E sobre a liderança, Vanessa, o pastor Ariovaldo também me ensinou. Ele diz assim: nesse texto ocorre esse equívoco porque o homem não sabe liderar. Alguns homens não sabem, porque entendem que liderar é fazer tudo sozinho. E não é assim. Liderar esposa, o que você acha disso? Filho, o que você acha disso? E eu, como líder da minha casa, vou e falo para a sociedade o que a minha família decidiu. E principalmente também liderar é você saber como utilizar as habilidades de cada um. Aquilo que as pessoas disponibilizam para você, como que você pode usar da melhor forma. Sem dúvida. Aí a gente já pensa também na humildade, né? Porque na verdade Jesus ele veio como Deus, se fez homem, lavou os pés
dos apóstolos, morreu na cruz, morte de cruz, porque ele era o quê? Um líder submisso ao senhorio de Deus. Se as pessoas estivessem preocupadas em seguir a palavra de Deus, interpretar conforme os originais, no caso do Novo Testamento grego, do Velho Testamento hebraico, nós não teríamos tantos problemas como nós temos hoje. E as mulheres se tornariam muito mais livres e conscientes da sua importância no corpo de Cristo. Entendo assim. Não, paradinha. E você, Lilian? O que você acha sobre essa má interpretação da Bíblia que vem sendo feita aí, torta direito? Então, a má interpretação, no caso, referente à mulher, a gente já verifica que os cristãos que se julgam mais importantes e acima, né, de todas as suspeitas, se misturam de toda forma com o restante dos homens que são no mundo. Porque eles acreditam que a mulher seja apenas um objeto para satisfazer as suas necessidades, para servir, está sempre pronta a servir aquilo que ele precisa. E não, como a Naya já colocou também, a questão de estarem ambos sujeitos uns aos outros por temor a Cristo e numa causa em comum, né? E além disso, a má interpretação traz também para dentro da igreja, como já comentamos no início, até falamos do marketing, né, que é feito em cima da palavra de Deus, é o quê? São as necessidades humanas, que dentro da igreja também são exploradas de forma negativa, de forma nada a ver. Porque o ser humano, ele quer o quê? Ele quer satisfazer as suas necessidades fisiológicas, sua necessidade de se alimentar e tal, e as suas necessidades também de autossatisfação, né? E dentro da igreja continuam buscando isso. Querem bens materiais e querem também o status, como você disse. E os líderes da igreja, eles acabam manipulando essa massa dentro das necessidades que o ser humano tem naturalmente e acabam colocando o quê? Uma imagem distorcida de Deus. Como se Deus fosse um supermercado. Se você pagar, você leva tal produto de Deus. E não funciona dessa maneira. E é caro. Porque, até como nós já estávamos conversando nos bastidores, o que o Senhor ensina? Se você quer me seguir, então se esvazie. Deixa aquilo que, sei lá, suas necessidades. Busca o reino primeiro, né? Primeiro, o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Agora a igreja não, ela alimenta essa necessidade que o ser humano tem. Cada vez mais para que esses líderes, enfim, possam se crescer em cima disso. Para que eles venham a ter cada vez mais, porque eles também têm essa sede, né, essa necessidade, sei lá, essa ganância, e prejudica totalmente a imagem de Deus e aquilo que a igreja deveria representar, né, dentro da sociedade. A quem realmente em quem deveríamos encontrar um pouco mais de conforto, um pouco mais de Deus. E Lília, posso fazer uma pergunta? E Lília, e você acha que foi perdido aonde isso? Que parte da história se perdeu esse amor? Porque nós colocamos Deus ali como um supermercado. Quando nós começamos a colocar Deus como um supermercado? Bom, sinceramente, o que eu acho, pelo menos, desde sempre o ser humano ele vem com isso, sabe? Deus sempre trazendo, sempre ensinando, né? Só que o ser humano sempre teve essa questão de se achegar a Deus, principalmente para eu não ser consumido, para que tudo corra bem. Porque a gente não entendeu a graça ainda, né? Isso. Quando entender a graça. Ou para que eu venha alcançar uma bênção que eu desejo. Agora, teologicamente... Se eu pudesse te perguntar, você conhece algumas pessoas, alguns líderes ou mulheres que você visse assim, não, essa mulher ou esse homem seguem a Cristo? Você reconhece na liderança hoje, vem à sua mente algum nome que você fala assim, realmente esse aí é um discípulo do Senhor? Você consegue? Bom, me veio logo à memória uma senhorinha muito querida nossa, uma Neuza até. Sim. Ela já é uma senhora idosa, né?